Você está ouvindo Nas Trilhas de Moura, a biografia de Marinaldo, o Santo. Capítulo 1. Rio Tinto, a cidade fábrica. Meu nome é Marinaldo, mas muitos me conhecem pelo nome de guerra que ganhei mais tarde, no serviço militar, Moura Ferreira. Esta história, porém, começa muito antes disso. Nasci em 1965, numa cidade por nome de Rio Tinto, no interior da Paraíba. Naquela época, nos anos 60, Rio Tinto era uma cidade muito divertida. Sua história estava amarrada a uma enorme fábrica de tecidos que existia ali. Era uma daquelas fábricas tão grandes que parecia que todo mundo na cidade era empregado nela. O mais curioso é que o dono da fábrica foi quem fundou a própria cidade. Como meu pai costuma dizer, a cidade tem a ver com a fábrica, e a fábrica tem a ver com a cidade. Por causa de um, existe o outro. Minha vida familiar se desenhou de forma particular logo no início. Quando eu tinha apenas 1 ano de idade, minha mãe se separou do meu pai e foi embora. Ela partiu para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, e me deixou. Assim, eu fui criado pelo meu pai, meu avô e, acima de tudo, pela minha avó. Ela era a única mãe que eu conhecia, e era assim que eu a chamava. As raízes da família. Minha origem é uma mistura interessante. Minha avó, Dona Coatinha, Maria dos Prazeres de Moura, era filha de portugueses que vieram para o Brasil. O sobrenome Moura vem de uma cidade em Portugal. Já o meu avô, Senhor Nazino, era filho de índio Tupi-Guarani. Eu era esse caboclo, esse menino que plantava macaxeira e brincava nas ruas de terra batida, sem saber ainda o quanto essa mistura de sangue marcaria quem eu seria. Meu avô tinha uma peculiaridade que marcou minha infância. A casa dele parecia uma relojoaria. Tinha mais de 30 relógios pendurados nas paredes, na radiola, no corredor. Ele acordava às 4 da manhã todos os dias para dar corda em cada um deles. Foi assim, ouvindo aquele concerto de tic-tacs, que aprendi a ver as horas ainda pequeno. Quando ganhei meu primeiro relógio de verdade aos 12 anos, não aqueles de plástico de carnaval, mas um relógio de verdade, comprado em loja, eu já sabia ler as horas melhor que muito adulto. Criado com muitas mãos. Meu pai, logo depois da separação, arranjou sua própria família, e eu fui crescendo nesse arranjo, sabendo que tinha uma mãe, mas sem conhecê-la. Eu não tive aquele prazer que imagino ser gratificante, de crescer com o pai e a mãe juntos ali. Por mais que eu tivesse o amor imenso do meu pai e da minha avó, eu sentia que sempre ia faltar algo. Apesar disso, eu posso dizer que fui uma criança feliz. Minha avó me dava tudo. Muitos garotos da minha idade não tinham a metade do que eu tinha. Havia uma divisão clara de papéis. Minha avó cuidava de mim em casa, mas era meu pai quem resolvia as questões administrativas. Quando tinha reunião na escola para apresentar o boletim, eu via aquele monte de mães, mas quem ia saber de mim era o meu pai. Minha avó, talvez pela idade, não tinha como tomar conta dessas coisas, mas em casa, ela era meu tudo. A vida nas ruas de Rio Tinto. Rio Tinto tinha um jeito próprio de viver. Na praça principal havia um rádio que tocava o dia todo. As pessoas pediam músicas dedicadas publicamente, era forma de declarar interesse romântico naquela época. Fulano dedicou música para ciclana, era anunciado no alto-falante, e todo mundo ficava sabendo. Era assim que os namoros começavam. A comida também tinha suas diferenças que eu só entenderia depois. No Nordeste, feijão mulatinho era barato e comum nas nossas panelas. Feijão preto era coisa cara, quase ninguém comia. No Rio de Janeiro seria exatamente o contrário, mas isso eu ainda não sabia. As palavras também tinham significados diferentes. Forna era o que a gente chamava de bola de gude. Granja não era garimpeiro como no sul, mas sim terra de plantação, o roçado onde meu avô cultivava suas lavouras. E havia o costume nordestino de visitar sem avisar.
O vizinho gritava: "Ah, fulano", e você respondia: "Entra aí". A pessoa entrava de casa dentro sem cerimônia. No Rio seria diferente. Lá, ninguém tem o hábito de ir na sua casa se não falar antes, a menos que tenha muita intimidade. Mas isso também eu ainda não sabia. Essa era a minha cidade. Esse era meu mundo. Um mundo pequeno, de ruas de terra e fábrica de tecidos, de relógios fazendo tic-tac e músicas dedicadas na praça. Um mundo que logo ficaria pequeno demais para um menino com um pensamento adiante. Você acabou de ouvir mais um episódio do audiolivro da história Nas Trilhas de Moura. Descobertas de um Viajante. O canal Biografias em Áudio, Vidas que Inspiram, é um projeto para levar ao conhecimento dos internautas histórias bonitas que cativam e emocionam. Caso você conheça alguém que merece ter a história contada aqui, entre em contato conosco através das informações contidas na descrição do vídeo.